meus amigos e minhas amigas que assistem, que nos honram com as suas audiências, a TV Mar Canal 25, uma emissora afiliada à Rede NET de televisão e que abriga o Momento Jurídico. E como eu falo, sempre é um programa que visa trazer para a sociedade alagoana, para os senhores e para as senhoras, informações que sejam realmente importantes. E sempre convidando pessoas de prestígio no nosso meio social e que possam, volto a ratificar, e que possam trazer informações importantes para todos nós. Hoje, estou trazendo uma médica de grande prestígio no nosso meio, uma médica, um intelectual que lê, que se encontra na exata performance de uma profissional de grande valor, devido aos seus estudos, às suas pesquisas e até à sua área de proficiência, que é uma das áreas mais delicadas da medicina, que é a nossa caríssima doutora Valéria Nogueira, e que vai aqui bater um papo conosco sobre a questão da neurologia pediátrica, neurologia infantil, inclusive com suas repercussões e fazendo uma abordagem mais adiante a respeito dessa tragédia que está se abatendo sobre o nosso país, sobre nossa gente, que é a questão da microcefalia. Doutora Valéria, eu quero inicialmente agradecer a sua presença, a sua gentileza em comparecer ao nosso programa, vir aqui conversar conosco. Quero agradecer, sempre digo isso em meu nome, em nome da nossa casa, que é a TV Mar, e em nome da direção da TV Mar. E eu quero logo deixá-la à vontade para fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores, que já são, podemos dizer assim, numa grande legião, numa significativa legião de telespectadores e telespectadoras que nos honram com as suas audiências. Por favor. Eu que agradeço, né, por essa entrevista, no que eu puder ajudar, elucidar algo sobre essa tragédia que está ocorrendo, que é a microcefalia, e também falar um pouco sobre a neurologia infantil, né, o que trata, do que se trata essa especialidade. Perfeito, doutora Valéria. Eu começo perguntando para que haja por parte dos nossos telespectadores uma grande e melhor empatia. Eu quero tratar isso na sua formação. A senhora é da Universidade Federal de Alagoas, né? Eu fiz faculdade aqui em Maceió, né? Fiz a Federal de Alagoas. Depois que a gente acabou a faculdade, a gente foi para São Paulo, fizemos lá 2 anos de pediatria na Santa Casa de São Paulo e depois mais 2 anos de neurologia infantil. E aí acabamos a nossa formação, voltamos e começamos a atuar na área da neurologia infantil, aqui em Maceió. Mas doutora, só teve uma época em que a senhora estudou no Rio de Janeiro, teve uma época sua do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, eu fui criada no Rio. Né? Quando eu fiz 15 anos, meus pais voltaram para cá. E aí eu acabei o 2º grau e foi quando eu entrei na faculdade. Fui para São Paulo, depois voltei, mas medicina sempre foi uma primeira hipótese sua, ou houve um momento em que a senhora pensou em fazer arquitetura, ou engenharia, ou letras? Não, eu acho que eu já nasci médica. Eu acho que medicina você já nasce com alguma coisa que lhe chama, é um chamado, né? É uma vocação, né? Às vezes é diferente de talento. Talento é algo que você faz bem, mas vocação é aquilo que realmente você dá a vida por aquilo. Né? É um chamado, né? Não existe assim, vou fazer um teste de vocação para isso, para aquilo, outro, né? Medicina é um chamado. Perfeito. Né? E a neuropediatria? O que é a neuropediatria? Para que os nossos telespectadores possam saber. Porque a senhora não é pediatra. Como é isso? Assim, a minha formação assim, é de pediatria, porque para ser neurologista infantil, hoje a gente precisa ter antes uma formação em pediatria, que é o mais lógico, né, mas a neurologia infantil, ela é um mundo à parte, né? Imagine que o cérebro é algo muito complexo, mas o cérebro infantil é muito mais complexo no sentido do, né, você pega um bebê que ao nascer não faz absolutamente nada, com 1 aninho já está andando, com 2, 3 anos já está falando e fazendo indagações que você fica perplexo, né? Então a neurologia infantil, ela trata de problemas, na verdade, no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico. Então assim,
as crianças que têm algum problema neurológico, pode ser de nascimento, pode ser congênito, já nasceu com aquilo, alguma síndrome genética, as epilepsias, são doenças basicamente do cérebro, mas também doenças motoras, né, que pegam medula, ou problemas também musculares, né? Então, e problemas de aprendizado, o campo da neurologia infantil é muito vasto. É muito vasto. É muito vasto, desde crianças que têm problemas de comportamento, a problemas genéticos que muitas vezes esses problemas passam pelo neurologista, a problemas motores, né? Problemas sequelares de algum problema, uma meningite que a criança teve, ficou como sequela, algum problema neurológico, né? É um campo muito vasto. A senhora falou a questão do comportamento. Há algum momento em que há um embrincamento entre a neuropediatria e a psiquiatria? Tem, demais, né? São, na verdade, assim, são especialidades afins, né? Elas têm muitas coisas em comum e também tem muitas coisas que são diferentes. Mas, por exemplo, atrasos na fala. Normalmente, o atraso na fala, inicialmente, ele vem para o neurologista. Pode ser que seja um atraso na fala que esteja mexendo só com o circuito mesmo da maturação do circuito da fala, mas pode ser que haja alguma coisa já com o pensamento alterado. Na verdade, fala é exteriorização de pensamento. Então, você já tem um pensamento alterado, isso vai se isso vai se exteriorizar como um atraso na fala, algum distúrbio de comportamento, e aí entra o espectro autista, que eu acho que é algo que tem muito em comum com a psiquiatria. Então, vem para o neurologista com um atraso na fala, a gente levanta a hipótese disso, daquilo, outro, muitas vezes a gente pede uma opinião de um psiquiatra, ou então transtornos de comportamento, por exemplo, crianças que têm hiperatividade, que às vezes vai para o neurologista ou vai para o psiquiatra, a depender de comorbidades ou não, né? Um trata, outro trata, né? Certo. Então, são especialidades que andam, assim... Juntas, né? Juntas. Me diga uma coisa, doutora Valéria, como anda o progresso da neuropediatria hoje? Eu falo, evidentemente, do nosso país, mas a senhora, como eu falei, é um intelectual, está acompanhando tudo isso, através de revistas, etc. Como é que está o progresso da neuropediatria em nosso país? Bom, a neuropediatria, sim, ela, antigamente... quem tratava as crianças era o neurologista de adulto, né? Assim como quem tratava criança com problema de comportamento era o psiquiatra de adulto. Mas cada vez mais a medicina vai evoluindo e as pessoas vão percebendo que existem coisas que são diferentes. A criança, ela não é um adulto em miniatura, né? Ela é uma criança, ela é um outro tipo de ser. Então, com a evolução da medicina... Mas o aspecto medicamentoso é o mesmo de adulto, só em dose menor. Ou existe medicamento específico para... Não, depende, né? Nas epilepsias em si, tem medicamentos que podem ser usados em criança e medicamentos que podem ser usados em adultos. Mas existem algumas medicações que não são usadas em criança, pela idade, por não ter um estudo específico naquela faixa etária, né? Então, a neurologia infantil, ela vem evoluindo na medida em que a sociedade está vendo que a criança é um ser, né, que não é uma miniatura do adulto. Então, os médicos começaram a estudar melhor esse grupo etário e aí foram surgindo especialidades, né, mais voltadas para a criança. E a neurologia infantil, graças a Deus, assim, ela vem evoluindo no sentido de formação até de uma sociedade específica, Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Existe uma Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, né, uma sociedade específica para os neuropediatras. Né? Certo. E eu acho que daqui para frente, né, as coisas vão ficando mais claras. Deixa eu fazer uma colocação, uma colocação mais objetiva. Nós sabemos que, por exemplo, na cardiologia, na pneumologia, os progressos são, né, de uma rapidez que você fica, né, a pensar, né, a rapidez e tal das pesquisas. Na neuropediatria também acompanha essa rapidez? Em termos de tratamento ou em termos de... De um modo geral, tratamento, exame complementar? Eu acho assim, houve um avanço muito grande na neurologia infantil com os exames de imagem, né, que antigamente só existia o que? Raio-X, aí foi uma evolução a tomografia, agora a ressonância, né, eletroencefalograma, que já existe há muitos anos, mas vem sendo aperfeiçoado com o vídeo EEG, que é um eletroencefalograma
associado à filmagem do paciente, então às vezes eventos que a pessoa achava que não era nada são crises de ausências rápidas, que às vezes o pai e a mãe nem estavam percebendo, né? Nós já temos isso aqui. Aqui em Maceió, Fernando Gameleira estava fazendo lá em cima, né, no Hospital Universitário, mas na rede até particular nós temos mais eletro, mas vídeo EG não. Então, a evolução nesse sentido assim, de exames complementares tem evoluído. Agora, eu acho assim que na parte de elucidação diagnóstica, os exames genéticos têm dado uma ajuda muito grande na neurologia infantil, porque a neurologia infantil, ela está muito associada também com problemas genéticos, né? A gente sabe que existem os problemas malformativos, ou problemas destrutivos, né? Uma anóxia, mas também existem as doenças geneticamente determinadas. Então, a neurologia infantil, ela anda muito associada com a genética. E esse avanço da medicina nos exames genéticos específicos realmente tem ajudado muito a gente, porque muitas vezes tem algumas doenças que elas têm um padrão genético muito parecido, tem um padrão clínico muito parecido, que às vezes você só consegue detectar com exames genéticos, porque a clínica às vezes não é tão exuberante assim, para você dizer, olha, doença tal, às vezes você precisa de um apanhado genético para tentar definir. Por exemplo, aqueles atrasos neurológicos indefinidos. A criança chega para você porque ela é molinha, neurologista infantil pega muito assim, qual é a queixa, né? É o bebê que chega para você e tem um atraso de pauta maturativa. Ele teria que sentar com tal idade, andar com tal idade, falar com tal idade, você está vendo que o bebê tem um atraso para sentar, para engatinhar, para andar, e você examina o bebê todo, você faz uma ressonância, você não vê nenhuma lesão destrutiva, ele não tem nada, você vê basicamente que é um problema genético ali por baixo. E existem exames genéticos, por exemplo, hibridização genômica comparativa, que é um exame genético para ver microdeleção no cromossomo. Nós temos isso aqui. Esse exame aqui especificamente não, mas ele é feito fora daqui, mas temos no Brasil. Então, às vezes você consegue fazer diagnóstico de algumas doenças, né, com esse aparato genético também. Já em termos assim de tratamento, as coisas para doenças genéticas houve um avanço em algumas áreas, sim. Nas doenças de acúmulo, doenças geneticamente determinadas, em que existe um acúmulo anormal de substâncias dentro do organismo, porque faltou uma enzima que deveria quebrar aquela substância, e como não quebra, ela se acumula em vez dela ser degradada. Então, já houve um avanço em relação à reposição enzimática, em que você consegue fazer uma infusão dessa enzima, né, e você consegue reverter muitas vezes esse processo, né, a doença de Pompe, mucopolissacaridoses, mas em algumas outras doenças, normalmente de base genética, o tratamento assim medicamentoso em si é um pouco complicado, mas a gente faz uso de quê? Né? De uma equipe multidisciplinar que é essencial na neuropediatria, que é o fisioterapeuta, é o terapeuta ocupacional, né? O fonoaudiologista, que ajudam nessa recuperação desse atraso que a criança está tendo, né? Perfeito, doutor. Me diga, só para a gente evoluir e vamos seguindo, porque nós vamos chegar no nosso assunto de fundo ainda. Regra geral, os seus pacientes, eu vou chamar pacientes no diminutivo, os pacientezinhos, pacientinhos, né? Eles não conseguem verbalizar como é feita essa abordagem com essas crianças, porque chega lá no seu consultório, aí tem os pais e tem a própria performance física, tem orgânica. Como é feita essa na medicina chama anamnese, né? Anamnese. Na verdade, assim, o pai chega com uma queixa, né? O pai chega, ou a mãe, o pai ou a mãe, né? Um deles chega com uma queixa. O meu filho tem isso, né? O meu netinho tem isso, o meu sobrinho tem aquilo, né? E você tenta fazer uma história, né? Para você tentar direcionar para onde é que vai ser o diagnóstico. Ele com 8 meses, por exemplo, não fala nada. Não fala nada, mas assim, uma boa história é o início, né? Meu chefe sempre dizia que assim, uma boa história na neurologia já é mais 50%. Depois você vai examinar o paciente, porque assim, o exame neurológico é fundamental na neurologia infantil, para você saber se o problema está no músculo. O bebê pode ser mole porque ele tem um músculo fraco, doenças genéticas do músculo. Ele pode estar molinho porque ele tem um problema na medula. Então ele dá o que a gente chama de uma paraplegia flácida, né? Ele não tem movimento, né?
problemas de espinha bífida e tudo mais. E a criança ela pode ter ser molinha porque o controle central, né, o cérebro para o controle periférico está alterado. Então, normalmente o exame neurológico ele vai nortear muito para você saber mais ou menos onde é que está a lesão e você pedir o exame certo para aquilo, né? Não ficar chutando no escuro, né? Aí está algum segredo. Nós recebemos aqui, doutora Valéria, um grande médico, uma celebridade mundial, foi o doutor Akira Omi. Ele falou de uma forma tão pedagógica, ele disse exatamente o que a senhora está dizendo, que o médico é mais importante na prática, naquilo que ele pode acompanhar no pós-cirúrgico, saber do que vai acontecer e saber também pedir os exames corretos, da orientação correta. Né? Se você procura o que você conhece, né, fica muito mais fácil, né, você reconhecer aquilo, né? Quando você não tem uma linha de direção, né, uma direção certa, você acaba, né, jogando para tudo quanto é lado. É claro que tem... Só para satisfazer a curiosidade, me diga uma coisa, uma grande neuropediatra ou um grande neuropediatra, ele se forma, ele adquire, vamos chamar assim, maioridade com quanto tempo de estudo? Ou tem que ser a vida toda estudando? Olha, no direito, todo dia as coisas estão mudando. Na neurologia infantil, assim, a pessoa não pode parar no tempo, porque na minha residência existiam doenças que não tinham tratamento, né? Mucopolissacaridose, não existia tratamento para isso. Hoje existe reposição enzimática, né? Para alguns tipos. Então, assim, não dá para você, com a velocidade das descobertas hoje em dia, né? Você tem que estar sempre se atualizando, seja em congresso, lendo algum artigo científico, para que, né, você acompanhe, né, a evolução. A gente vive num mundo que a informação que está lá na China, em 5 minutos ela está aqui. Globalização. Né? Doutora Valéria, me satisfação a curiosidade, o que é o autismo, hein? Então, o autismo é um problema, na verdade, que ocorre em algumas crianças. A criança ela tem problemas na socialização, né, no comportamento e na fala. Né? O autismo normalmente é uma doença de base genética. Existem, na verdade, assim, problemas secundários que às vezes levam a um comportamento autista. Deixa eu só não pegar esse assunto, não, por favor. Mas eu tive um colega meu de profissão, ele já faleceu, em que ele teve um filhinho e um dia, posso contar isso aqui, não vai nenhum, isso desestabilizou o lar por completo. Ele chegou da praia com a esposa, e ele entrou no banheiro, ou ela entrou no banheiro para tomar o banho, e pediu para que passasse o menino para ela. Ele foi passar o menino por cima do box e soltou o menino e ela não estava esperando. E esse menino ficou autista. É possível isso? Ele ficou autista, o menino vinha normal e ficou autista. A gente sabe que às vezes o paciente fala que teve uma crise convulsiva hoje, mas há 10 anos teve um TCE, né? O paciente teve um distúrbio de comportamento hoje, e há 1 ano teve um traumatismo craniano. As pessoas fazem muito essa associação, mas o autismo é algo que existe uma programação genética para isso, né? São áreas do cérebro que não conseguem se conectar de uma forma típica, né? E a criança vai desenvolver distúrbios, né, de comportamento, fala e socialização secundárias. Normalmente um traumatismo craniano... Parece que foi o caso, né? Assim, eu acho difícil, né? O menino não se relacionou mais. Não. E hoje deve ser um rapazinho já. É difícil, a não ser assim, um traumatismo pode deixar sequelas no paciente, só que tem que ser um senhor traumatismo. Um traumatismo, por exemplo, o paciente sofreu uma pancada muito forte, teve uma contusão hemorrágica, fez um hematoma, foi operado, complicou numa UTI, foi entubado, ficou grave, né? E aí você vai ter, às vezes, sequelas lá no comportamento lá na frente, né? Mas um traumatismo assim, por mais que tenha caído, né? Mas que não tenha tido um pós, entre aspas, importante do ponto de vista clínico, né? Não tenha tido nenhuma complicação pós, eu acho um pouco complicado, né? Eu não posso asseverar que foi exatamente isso, que era o autista, mas eu sei que esse fato desestabilizou a família. Foi um desastre. Existem certos diagnósticos que desestabilizam a família, né? Primeiro porque o pai e a mãe, quando eles olham a criança, né, aquela imagem do espelho, né, esse espelho ele não corresponde à imagem, né,
pré-definida, digamos assim. É o caso da microcefalia que nós vamos falar daqui a pouco. Então isso choca, né? Às vezes quem tiver um preparo emocional consegue, né? Mas isso mexe com a família, né? Qualquer diagnóstico neurológico, por mais simples que seja, sempre mexe com a família, né? Doutora Valéria, e um mito de que o tecido, a célula nervosa, vou chamar assim, o tecido nervoso, ele não se restaura? Como é que esse... Não, na verdade, assim, existem duas coisas diferentes, né? Que é a neuroplasticidade, em que determinadas vias foram afetadas, mas outras vias podem conseguir trabalhar aquele neurônio que não está muito bem, né? Existe a questão, assim, da divisão celular, né? Assim, que o neurônio não se reproduz, né? Que não existe, na verdade, uma nova formação de novos neurônios, né? Para a questão da tetraplegia, por exemplo. Uma pessoa sofreu um acidente e ficou tetraplégico ou paraplégico? Então, aí assim, normalmente o axônio, né, assim, as vias neuronais medulares, elas foram afetadas, né? A regeneração desses neurônios é complicada, né? Se for uma lesão total, é mais complicada. Algumas vias alternativas, elas podem, na verdade, se desenvolver, né? Mas o neurônio é uma célula que ela é muito complicada, né? É uma célula altamente especializada, né? Então, existe uma dificuldade grande em determinadas áreas, né? Quanto mais novo o neurônio, né? Quanto menor a criança, maior capacidade desse neurônio tentar se restaurar pelo estímulo externo. Quanto mais velho esse neurônio for, né, mais adulto, né, aquela história, papagaio novo consegue falar tudo, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais novo o cérebro, maior capacidade de plasticidade neuronal esse cérebro tem. Quanto mais velho, mais complicado, né? Nas lesões medulares é mais complicado ainda, porque são fibras longas. Então, a regeneração desse tecido é complicado, porque a partir da lesão para baixo existe uma degeneração, né, da lesão para baixo, certo. Até subindo também. Então, a medicina vai ter que tentar... Como é que está a célula-tronco nesse campo aí? Então, as células-tronco, elas na neurologia... Está vendo muita pesquisa, não está? Está vendo muita pesquisa. Na neurologia infantil, essa pesquisa é um pouquinho mais complicada, porque o cérebro é um pouco mais complicado. Mas por falar em reprodução de neurônio, né, a célula, você nasce com o número X de neurônio e você não consegue desenvolver outros... o neurônio consegue se multiplicar, ele consegue crescer, você consegue gerar novos neurônios depois que nasce. Então, sempre se achou que isso fosse uma máxima dentro da medicina, né? Você nasce com o número X de neurônios e você não produz novos neurônios, né? Você pode fazer com que esse neurônio consiga se conectar com mais células, consiga formar mais sinapses, que é uma maior comunicação entre vários neurônios, né? Isso? Essa comunicação entre vários neurônios, sim, né? Agora, a multiplicação, né, do neurônio em si, só em 98, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, em estudos pós-morte, que eles... o estudo é meio complexo, mas eles pegaram determinada substância, meio que marcaram radioativamente isso, e no estudo pós-morte, eles viram que essa substância foi achada em neurônios novos, né? Mas normalmente só uma área do cérebro, né? Em uma região mais profunda do hipocampo. Região também de bulbo olfatório também, mas foi a primeira vez que se falou isso, foi em 98. Alguns trabalhos já surgiram em relação a isso, mas não que a célula nervosa ela se divida. O que eles, entre aspas, né, estão provando é que existem algumas células progenitoras, entre aspas, células-tronco neuronais, que podem dar origem a células, a neurônios, e podem dar origem a células da glia, que são células de sustentação do tecido nervoso, né? Muita pesquisa está vindo por aí, mas o cérebro é um órgão bastante complexo, né? Muita pesquisa tem que vir por aí ainda para ajudar a regeneração de algumas áreas cerebrais que você pudesse injetar ali determinada quantidade de células-tronco, e essas células-tronco poderiam, através de sinais locais, se transformar em neurônios maduros, entendeu?
Ô, doutora Valéria, já estou pedindo todas as desculpas, né? Se parecer indelicado, mas é verdade que a neurologia é a parte da medicina, veja bem qual é a colocação que eu vou fazer, que dá menos alegria. Porque, por exemplo, a pneumologia vai lá e restaura o indivíduo, o cardiologista, o ortopedista, mas nas lesões neurológicas há por parte do médico um certo desalento quando ele atua. Como é que funciona assim, isso? Eu acho que a neurologia é uma área, graças a Deus que na medicina cada um faz uma área, né? Claro. Então assim, por exemplo, o paciente faz um médico que faz oncologia. Claro que eu entendi. Não, de maneira nenhuma. Assim, a gente sabe que existem doenças neurológicas, principalmente as geneticamente determinadas, que às vezes você não vai conseguir curar o paciente, né? Mas você vai conseguir uma reabilitação melhor, né? O paciente vai ter um ganho evolutivo, né? Mas existem problemas também, determinados tipos de epilepsia que dá para tratar bem, o paciente sai bem, né? Alguns distúrbios de comportamento você consegue tratar também, né? Não é uma especialidade assim, como eu falei, ninguém gosta de ter um diagnóstico neurológico, né? Ninguém gosta de ter um diagnóstico neurológico porque é um diagnóstico mais complicado, né? Mas tem muita coisa que dá pra gente tratar, né? E na medicina, assim, cada um faz sua área, né? Verdade. Então, é assim que a medicina evolui. Isso também que quem trabalha em UTI convive também terrivelmente. Entre a vida e a morte, né? A morte é terrível, né? É verdade. Há até umas pesquisas que até se estuda, né? Como se dá notícias ruins, como é que você vai tratar com a família e dar uma notícia que não é muito boa. Mas, doutora Valéria, nós vamos fazer um breve intervalo, mas a nossa conversa muito agradável, né, e muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência, já agora, voltando os holofotes da nossa conversa para o assunto que eu queria realmente tratar com a senhora e que os nossos telespectadores vão ficar atentos, tenho certeza. Vamos lá. Voltamos já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com a dinâmica do nosso momento jurídico desta semana. Conversando aqui com a nossa caríssima doutora Valéria Nogueira, uma médica de grande valor
para o nosso meio social e que tem sua área de proficiência também numa área muito nobre da medicina, que é a neuropediatria. Então nós vamos continuar nossa conversa já agora, nos voltando para uma temática muito presente, uma temática que vem, a grande realidade é assustando a nossa sociedade, que é a questão dessa epidemia, vamos chamar assim, ou pandemia, que vem com esse mosquito Aedes aegypti, que vem trazendo uma série de sabores para a nossa sociedade. E vem atacando o nosso país, ó, de norte a sul, de leste a oeste, não é aqui no Nordeste, não. Exatamente. Então eu começo, doutora Valéria, perguntando o que vem a ser essa doença, uma patologia chamada Zika. O que vem a ser isso? É uma doença viral, né? Que entrou aqui no nosso país agora, né? E que causa um prurido, né? Um exantema, uma vermelhidão no corpo, né? E que é de origem infecciosa, como eu falei, viral. Tanto no homem como na mulher dá o mesmo sintoma. Mulher, criança, né? Agora, existem as suas particularidades das complicações pós-Zika, né? Certo. Tipo Guillain-Barré, que aí são complicações neurológicas decorrentes de distúrbios, né, imunológicos secundários, que são desencadeados pela infecção primária. Isso dá em criança também? Pode dar em criança. E pode levar a óbito? Pode, sim. A Guillain-Barré pode levar a óbito? Pode. No pronto-socorro que a gente mais tem atendido é criança com Guillain-Barré. O que é que ela faz, hein, doutora Valéria? O Guillain-Barré, na verdade, é o seguinte, assim, ele é desencadeado, ele é um problema imunomediado, ou seja, o organismo, o próprio paciente desenvolve anticorpos que atacam o sistema periférico, né, os nervos periféricos, a bainha de mielina. Certo. Então, isso causa o quê? Uma fraqueza muscular. Se for, essa fraqueza muscular normalmente é ascendente, é de baixo para cima, e ela pode chegar até a parte respiratória, bulbar. O diafragma também? Pode sim, porque ele pega uma área do cérebro que vai controlar a respiração, né? Certo. Então essas últimas raízes. E o paciente, se não tiver um suporte de uma UTI, ele faz uma insuficiência respiratória e ele pode ir a óbito. Né? É uma doença grave no sentido, né, que pode levar a óbito sim. É o vírus que induz a isso, é? O vírus, ele é o gatilho, né? Não é toda pessoa que tem Zika ou certo. que vai desenvolver Guillain-Barré, mas naquelas pessoas que têm um sistema imunológico meio suscetível, existe uma reação cruzada. Ele é sensibilizado pelo vírus, você começa a produzir anticorpos que acabam fazendo uma reação cruzada com algumas proteínas que estão nos nervos e atacam os nervos. Esses anticorpos atacam os nervos. Doutor, vai me diga uma coisa, por que é tão difícil se combater o vírus? Por que é tão complicado se combater o vírus? Já começa pelo agente, né? Que assim, o agente, ele, né, tá aqui distribuído, né, pelo Brasil inteiro. E aí, assim, como é um vírus que aqui no Brasil nós não conhecíamos, você não tem nenhuma linha de defesa, por exemplo, uma imunoglobulina que pudesse atacar esse vírus. Existem algumas imunoglobulinas, por exemplo, catapora. Existe uma substância, imunoglobulina, que ela vai lá e age, por exemplo, numa grávida que tenha contraído, para minimizar os efeitos, né? A gente não tem isso em relação ao Zika vírus, né? Com a doença nova, tem muita coisa que tem que ser pesquisada aqui ainda, né? Doutor, deixa eu entender. O Zika vírus, pelo que eu li, já na década de 40 já se havia tido notícia dele. Mas aqui... Sim, mas aí vem a pergunta que eu quero justamente que a senhora faça uma meditação comigo e com os nossos telespectadores. Não acha que o nosso sistema de saúde pública, não acha que ele beira a irresponsabilidade, não? E vou explicar por quê. Hoje pela manhã, eu estou tendo notícias que é um vírus que está no Egito, eu acho, que ele está vindo para cá. Ele vai chegar aqui e ele vem matando gente. No caso do Zika, por exemplo, antes de chegar aqui, ele não aconteceu, eu acho que numa dessas ilhas da Oceania, ele aconteceu, e o Brasil não fez nada. Como é que funciona isso? Isso está pegando ruim. O Brasil, assim, o mundo virou uma aldeia global, né? Certo. Que você pega um avião, em 1 minuto você está no outro lado do mundo. E a vigilância, digamos assim, essas quarentenas que eram feitas, né, lá no passado, para evitar que determinados agentes entrassem num país, hoje em dia o que eles fazem muitas vezes assim, são
alguns aparelhos que percebem se a pessoa está com a temperatura mais elevada, no geral das pessoas que passam no aeroporto, e que você pode às vezes abordar esse paciente que pode estar subfebril e que você, né? Então, no Brasil, assim, essas coisas de controle para entrar, realmente, assim, é uma porta aberta, né? Uma porta aberta para que novas doenças... Mas a senhora não acha, a sua opinião é muito importante, muito valiosa, a senhora não acha que o Brasil poderia fazer mais, não? Quando eu digo Brasil, eu estou me referindo às autoridades, poderiam fazer mais, não? Porque eu sei que o Brasil, ele é muito grande, o Brasil é um país diferenciado, eu sei disso. Eu já contei isso aqui e me permitam os senhores telespectadores contar novamente. Eu observo aqui até com uma certa, de forma entristecedora, que no Brasil tudo anda muito devagar. Tudo anda quase que de forma muito irresponsável. Por exemplo, o Olavo Bilac, ele era articulista do Jornal do Comércio no final do século XIX e comecinho do século XX. Ele substituiu o Machado de Assis. E num artigo, eu tenho uma obra dele, muito interessante, eu li alguns anos atrás, um artigo que ele escreveu por volta de 1903 ou 1904. Ele escreveu esse artigo reclamando duramente com relação à falta de atenção das autoridades com relação à educação das crianças. Mas triste é ver e perceber que nesse artigo ele fazia referência a um outro artigo de um cidadão que escreveu isso em 1803, quer dizer, 100 anos depois, ele estava tratando do mesmo assunto. Aí voltando... A mesma situação. A mesma situação. Aí eu fico olhando aqui, quer dizer, esse mosquito é difícil de você combatê-lo, é difícil, eu estou percebendo isso, porque as pessoas também não se apercebem disso, provavelmente na classe mais baixa não se apercebe. É só você dar uma olhada ali pelo Vergel do Lago e tal. A senhora não acha que as nossas autoridades deveriam, a expressão é essa, colocar verdadeiros exércitos, né, nessas regiões mais vulneráveis, para dizer às pessoas, não façam isso? Eu vejo medidas débeis, essa que é a realidade. Qual a sua opinião? Eu acho assim que o Estado tem que fazer sua parte, é claro, né? E ir para a rua mesmo, né? Seja com auxílio, né, de polícia, do que for, mas assim, se a população também não ajudar, Verdade. Não tem como o governo segurar isso, né? Porque assim, não tem como, né? O Brasil é um país continental. Ainda tem gente que não acredita, né? Passou uma reportagem um dia desses, ainda tem gente que não acredita que o mosquitinho daquele pode causar tanto problema. Mas a doença Zika, a patologia Zika, já era conhecida, não é coisa assim tão recente, não. Já era conhecida. E por que não houve, tem alguma justificativa, por exemplo, na área médica, que eu acho que todos os médicos eles devem conhecer um pouco de saúde pública, claro. Ele não poderia ter adotado medidas, não? Se já conhecia a doença, porque a doença não chegou aqui no Brasil, ela vinha antes já, e as nossas autoridades conheciam a doença. Assim, a vigilância sanitária, né, o Estado tentando impedir que determinadas doenças pudessem entrar aqui, né. A gente sabe que a saúde, no geral, no Brasil, não anda lá muito bem, né. Verdade. Não anda, né, as pernas não estão muito boas, né. Nós recebemos aqui um colega seu, na área de neurologia, doutor Fernando Gameleira. Claro. E ele foi muito contundente na sua apreciação. Eu assisti essa entrevista e realmente, assim, compartilho com as ideias do doutor Fernando, né? Ele falou realmente, assim, situações específicas que a gente vive no dia a dia. Doutora Valéria, aqui teve uma médica do Recife, doutora Regina Selle, se não me engano, e eu sei que a senhora esteve, né? Lá no CRM, né? Exatamente, a Sociedade Médica Alagoana a trouxe para cá, Isso. Logo naqueles primeiros momentos ela veio aqui. Como foi aquela palestra dela? Foi que ela trouxe de alentador? Assim, ela é infectologista. Ela é infectologista, ela é neurologista. Ela, na verdade, ela fez uma abordagem, né, do início dos pacientes, né, como é que foi o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, as ações que Pernambuco está fazendo para tentar viabilizar, né, o atendimento dessas crianças e estruturar uma rede para que haja um atendimento melhor para essas crianças, né? Falou um pouco de alguns exames de imagem, né, que as crianças apresentavam, né? Intrauterina, e na fase intrauterina. Ela na aula mostrou tomografias, né? Certo. E assim, basicamente assim, eles estavam com uma experiência, né, uma rede mais estruturada, né? Telefones que você possa manter contato, né?
E, assim, a casuística de Recife estarrecedora, né? Doutora Valéria, me diga uma coisa, uma criança, uma vez lesionada, vou usar essa expressão, e uma vez microcéfala, esse quadro é instalado, qual é a possibilidade dela ser útil, minimamente útil, mais adiante? Então, assim, deixa eu só... assim, primeiro assim, o que é microcefalia, né? Eu ia perguntar o que é microcefalia. Para começar, né? O que é microcefalia? Microcefalia, na verdade, é o tamanho de uma cabeça menor, né, do que o esperado para a sua idade. Então, o que define o crescimento craniano, né, é o crescimento do cérebro. Então, o cérebro crescendo, a caixa craniana cresce. E aí você tem um volume maior, né, do encéfalo. Então, microcefalia, na verdade, assim, é um tamanho menor do que o normal para a idade. Isso é baseado em tabelas específicas por meses, né, e por anos. Então, as microcefalias, elas podem ser primárias e secundárias. Quando você fala em microcefalia, porque microcefalia, como eu falei, é apenas um sinal. Ela é apenas um sinal, ela não é uma doença. Ela é um sinal neurológico. Você tem que saber o que essa microcefalia representa, né? As microcefalias, elas podem ser primárias e elas podem ser secundárias. O que é uma microcefalia primária? É aquele cérebro pequeno e que você não tem por exames de imagem, né? São feitos exames de imagem, é claro, uma ressonância, tomografia, não existe um estigma ali destrutivo. Não existe uma lesão que você consiga palpar. É um cérebro pequeno, né? Você não tem uma má formação, você não tem um evento destrutivo ali. São cérebros pequenos. E essas microcefalias primárias, normalmente obedecem a um padrão genético. É um grupo heterogêneo de doenças, digamos assim, e que cada um tem um padrão genético específico. E tem pacientes que podem até ter uma microcefalia e até que do ponto de vista clínico, né, e motor, elas evoluírem bem, né? É claro que normalmente isso não é a maioria, é a minoria. Normalmente, como está associado a algumas síndromes, a criança pode ter um retardo cognitivo, né? Ela pode ter um atraso motor e tudo mais, né? E você tem as microcefalias secundárias. Essas secundárias, como o próprio nome diz, ela é secundária a alguma coisa. Na grande maioria, ela é secundária a problemas malformativos, né? Então, existe dentro da embriogênese, da forma assim como é formado o cérebro, existe o cérebro inicialmente, o sistema nervoso ele é plano, né? Então, ele começa a fazer uma goteira, né? Um sulcozinho, e ele se fecha e forma um tubo neural, ele vai se segmentando, né? E ele se segmenta, depois ele vai proliferar e depois ele vai, depois da proliferação, uma migração e o cérebro está grande. Então as microcefalias normalmente elas começam a pegar nesse período da proliferação. Então, normalmente, os problemas malformativos podem levar a microcefalia, são microcefalias secundárias, né? Então, você tem um problema malformativo. Então, isso já é uma fase de embrião? É, uma fase fetal, né? Fetal. Bástula, aquela é a fasezinha lá do fetinho mesmo, né? Normalmente é a partir de 2 a 3 meses, né, da proliferação, de 3 a 5 meses da migração neuronal, que é onde formam-se os giros corticais, né? Certo. Então, você tem as microcefalias secundárias que podem ser por problemas malformativos. Então, você tem uma má formação nesse período aí da formação, né, do cérebro no feto. Então, as lisencefalias, as holoprosencefalias, as agenesias de corpo caloso. E você pode ter microcefalias, por exemplo, por agentes tóxicos, nocivos, que a mãe foi exposta durante a gestação. Certo. Então, por exemplo, álcool. Questão do álcool. Álcool, drogas, né, podem levar a isso. Mas você também pode ter, por exemplo, agentes infecciosos. Dentro dos agentes infecciosos, a rubéola. A rubéola é o vírus da rubéola, ele tem um papel de inibição da proliferação dos neurônios. Os neurônios, eles precisam se proliferar,
né, para aumentar em número, depois eles migram para a parte externa do cérebro e o cérebro fica grande. Então, o rubéola, ela inibe a proliferação neuronal. A gente tem outros tipos de vírus, citomegalovírus, que impedem a migração neuronal, e vem agora o Zika vírus. O Zika, né? Que o mecanismo aí é bem parecido aí com essas viroses. Só pra gente, você poderia dizer que o Zika tem um tropismo pelo sistema nervoso? Ele tem sim, porque assim, já na base clínica dele... Tropismo entende como atração. Uma atração, ele tem uma predileção mesmo pelo sistema nervoso. A gente já vê isso na clínica... no paciente, né, não no bebê, ele que é um vírus que dá muita coceira, né? Ele dá muita coceira, como se ele gostasse de nervo, né? Então, assim, ele já clinicamente você percebe isso. Mas dentro do cérebro, né, dentro do bebê, né, ele vai para o sistema nervoso central e vai lesionar esse cérebro. Então, a inflamação? As lesões do Zika vírus são lesões normalmente que existem calcificações. A calcificação, na verdade, ela é um sinal de que houve um processo infeccioso ali, houve uma luta, vamos dizer assim, sistema imunológico e vírus, e aí a deposição de cálcio. Normalmente, calcificação, para a gente neurologista, tem uma associação muito grande com infecção, alguma inflamação, né, com infecção no sistema nervoso central. E num período crítico, em que o cérebro precisa se multiplicar e precisa crescer. E essas lesões que ocorrem, elas dificultam a proliferação dos neurônios e dificultam mais ainda a migração, porque inicialmente o cérebro ele é liso, né? Os neurônios estão meio no miolinho, depois eles se proliferam, depois eles crescem, eles migram para a superfície, e é tanto neurônio migrando para a superfície que o cérebro precisa fazer várias curvinhas, né, que são giros, para conseguir dobrar aquela quantidade imensa, né, dentro de uma caixa craniana. Se você pegasse o cérebro, só a parte externa do córtex, e tirasse só a parte externa, se você abrisse aqui, né, a área de superfície era muito grande, é como um lençol de casal, né? Você dobra ele todinho, fica num pacotinho desse tamanho, você abre e fica imenso, é isso que acontece no cérebro. Então, as lesões do Zika vírus, ele parece impedir que essa migração ocorra e o cérebro fica meio liso, né? O complexo que ocorre em termos do ponto de vista anatômico... Não há os giros, né? Existe um complexo que a gente chama paquigeria lisencefalia. Em algumas áreas ele é meio plano, né? Em outras áreas ele é mais liso. E tem alguns que parece haver o que a gente chama de uma micropoligiria, que é um tipo de lesão um pouquinho mais à frente, em que houve aí a formação, mas depois houve um insulto e formam-se microgiros dentro do giro, né? São lesões, o Ministério Público, eu vi agora há pouco tempo na CBN, dizendo que 65% dos casos de Zika vírus são casos mais graves, do ponto de vista de imagem, né? Então, o que a gente pode esperar no futuro dessas crianças vai depender do grau de comprometimento, né? De imagem. Quer dizer que o comprometimento ele é diferente de criança para criança. Não é sempre o mesmo comprometimento, não, né? Hoje, assim, as pessoas estão falando mais assim, síndrome associada à infecção por Zika vírus, né? E não especificamente a microcefalia, que é uma forma mais severa do problema, né? A gente sabe que, pelo que está sendo estudado, tem pacientes que podem ter mais uma alteração visual, porque o olho, na verdade, ele se forma inicialmente a partir do cérebro. Então, o tecido posterior do olho, na verdade, ele é basicamente neurológico, né? Forma-se a sua vesícula óptica, mas o olho, ele na verdade é, entre aspas, né, um filhinho do cérebro, né? Então, se existe uma predileção pelo sistema nervoso central, vai haver uma predileção pelo olho também, né? A função auditiva também se fica comprometida? Então, a função auditiva também parece estar comprometida também. Então, acho que muita coisa daqui para frente vai ser elucidada, por exemplo, casos leves, que não sejam esses casos de microcefalia importante que está se vendo, mas talvez lesões mais leves que possam até terem passado desapercebidas
reduzidas inicialmente, porque não existe uma alteração no tamanho da cabeça, de repente lá na frente você vai, eu acho que algumas pesquisas devem surgir, alguns relatos de mães que de repente tiveram Zika e as crianças de repente não nasceram com microcefalia, mas podem desenvolver algum outro problema que não malformativo, mas de atraso de pauta maturativa ou de alguma dificuldade cognitiva, né? Doutora Valéria, me diga uma coisa, uma criança que nasceu acometida da microcefalia com esse quadro, ela pode se tornar uma criança que ela possa, por exemplo, tratar da sua autogestão? Assim, então, vai depender, de pegar um copo com água, de se alimentar, de ir ao toalete? Então, depende da base, né? Se for uma base genética, como eu falei, é um grupo heterogêneo. Eu digo né? no caso das microcefalias mesmo, provocadas da Zika vírus. Então, a gente sabe que a criança tem um poder de recuperação grande porque existe o que a gente chama de neuroplasticidade. Mas nas formas mais graves, né, essas crianças, assim, provavelmente terão um comprometimento motor, né, de fala, de cognição, porque existem lesões bem definidas no cérebro. E a gente sabe que aquelas lesões ali, por ali passa o trato piramidal, que vai ser responsável pela motricidade, né? Então, são crianças que, assim, sequelas estarão presentes, né? Agora, não quer dizer que ela não possa ter um nível de funcionalidade, às vezes, né? Dentro do dia a dia, né? Em termos de locomoção, lá na frente, ela não possa alcançar alguma independência, né? Valéria, pergunto a senhora, outro dia eu pude perceber 2 garotos com microcefalia. Por que é que eles são tão irrequietos, pelo menos os que eu vi? Eles são irrequietos, o que é aquilo ali, hein? Assim, a gente sabe que nas microcefalias, né, o que faz com que... Qual é o nosso verdadeiro CPF, né? Todo mundo tem seu CPF, né? Claro. Mas o nosso verdadeiro CPF é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é a área do cérebro que é responsável pela atenção sustentada, você conseguir parar e se concentrar em algo e você não se distrair com estímulos que não são importantes para você. Ele é a sede do quê? Do controle inibitório, que é aquele controle, vamos dizer assim, aquele freio que você tem para controlar a impulsividade, né? Então, alguém faz você está de dieta, vai comer sua saladinha, na hora que você vai pagar tem uma torta de brigadeiro dizendo me leve, você vai, e aí você não vai, você resiste. Isso é controle inibitório, quem faz isso é córtex pré-frontal. Ele também é responsável por organização, né? Acordou, tomou banho, escovou os dentes, vai com essa roupa, você consegue se autogerenciar. E ele também é responsável pelo quê? Por planejamento. Planejamento é o quê? Antever consequências. Então, a gente sabe que nas microcefalias, né, essa área pré-frontal, pode haver uma dificuldade, né, de maturação dessa região. E aí a criança fica o quê? Com cognitivo. Pode estar rebaixado, né? É uma criança desatenta, tem uma dificuldade de manter a atenção, tem uma dificuldade de organização, né? É uma criança que tem dificuldade no planejamento de determinadas execução. Consegue planejar. Exatamente, né? Então, o verdadeiro CPF de cada um é seu córtex pré-frontal. Ele é que vai ditar, na verdade, para onde é que você vai. Determina, né? Exatamente. Doutora Valéria, estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas ainda vou fazer uma provocação e gostaria que a senhora, da medida possível, nos desse, quer dizer, a mim e aos nossos telespectadores, um certo alento. Como é que para onde é que nós estamos caminhando com esse surto e essa determinação terrível nas nossas crianças, né, que nascem acometidas desse quadro, né? Eu acho que, entre aspas... conversado com suas colegas, com seus colegas, né? Assim, eu acho que a microcefalia, ela veio também para mostrar ao Brasil que existem crianças especiais, né? Que você, para o público que não lida com isso, acha que isso não existe.
Mas para a gente que no dia a dia está no ambulatório do SUS, ou no convênio, ou no particular, que você precisa, você pega crianças com um atraso neurológico, com uma paralisia cerebral, com um atraso de fala, tal, que vai precisar de uma terapia com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonoterapeuta, com psicólogo, pedagogo. O Brasil acordou o Brasil acordou e viu que essas crianças estão aí, elas precisam de auxílio, porque a gente na prática vê crianças que precisam e que não conseguem, infelizmente. E realmente eu acho que o governo tem que realmente estruturar serviços de base para tratamento, porque não só são as crianças com microcefalia que precisam de terapia. A gente tem várias outras crianças com sequela de meningite, com autismo, com retardo cognitivo, com atraso neuropsicomotor, com doenças da medula, que precisam dessas terapias e que não conseguem. Não conseguem. Então, ou o Brasil se estrutura, né, com fundações, né, que possam fazer com que essas crianças elas tenham uma quantidade menor, digamos assim, das sequelas, né? Então realmente assim vai ser muito complicado tratar essas crianças, né? Muito complicado, lamentavelmente. Lamentavelmente, né? Eu tenho pacientes, eu tenho uma paciente do SUS que ela tem 2 filhos autistas. Ela há mais de 1 ano que ela tenta fono e não consegue, né? Então ela bate em uma pestalose, ela bate em uma pá e a fila é grande. Então, assim, ou o país se estrutura para receber essas crianças e outras crianças que também precisam dessas terapias, ou realmente, assim, vai ser complicado. Vai ser um futuro desalentador. Vai ser um futuro bastante complicado. Minha caríssima doutora Valéria Nogueira, muito obrigado pela sua presença. Eu quero dizer que essa nossa conversa aqui foi muito agradável. Eu é que agradeço. E serve para que todos nós venhamos a meditar, venhamos a fazer uma reflexão aonde vamos parar e vendo, né, paralela a tudo isso, essa crise, né, essa coisa vergonhosa, eu digo aqui com a maior tranquilidade, o Brasil com esses problemas terríveis. E a gente vê essas questões aí todos os dias nas nossas casas, né, uns senhores aparentemente de respeitável aparência, mas umas figuras tristes para o nosso futuro e para a grandeza da nossa sociedade. Doutora Valéria, eu quero deixar já os nossos microfones e as câmeras para uma última consideração e a senhora se despedir dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, né, elucidando algumas questões feitas pelo Dr. Jerônimo e estou às ordens para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Muito obrigado, dizemos nós. Muito obrigado, digo eu. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado por essa honrosa audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.